Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. No livro de Jó, capítulo 41, versículo 22, diz que até a tristeza salta de alegria. Obrigado, Jesus. Se quando estamos nessa atmosfera, se quando estamos neste lugar, se quando adentramos ainda neste mundo, o nosso espírito regozija de alegria, o que será naquele dia? Ei, eu quero te convidar mesmo nessa tarde a você repensar o que você cantou e a você colocar aí, sabe? O que será naquele dia, quando Jesus voltar? Às vezes chegamos na segunda-feira e ali já vem alguma situação que nos vai querer tirar a tristeza, a alegria. Às vezes chegamos na terça-feira e quer algo roubar a nossa paz. Mas nós vamos ter a certeza que naquele dia há uma alegria eterna. E nós podemos começar a partir de agora. Ei, você ainda que depende da sua alegria pelas circunstâncias, eu quero te dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos traz alegria. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque meus irmãos estão com o coração aberto, ó Pai, nesta tarde de te adorar. Obrigado porque nós chegamos até aqui, Senhor. Oh Deus, em meio às situações que muitas das vezes querem roubar a nossa alegria, a nossa paz. Obrigado, Pai, mas nessa tarde nós nos posicionamos para dizermos a Satanás que ele é perdedor. Oh, obrigado, Jesus, porque nós desejamos a Tua presença, e nós vivemos a Tua presença, e na Tua presença há uma alegria verdadeira. Eu declaro nessa tarde aqueles que chegaram tristes voltando alegres, aqueles que chegaram com um fardo pesado voltando na certeza que é um jugo suave e leve. Eu declaro, Pai, um culto extraordinário, aonde seremos impactados com a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque já te rendemos louvores nessa tarde, mas também ainda temos algo extraordinário a recebermos da Tua parte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Mais uma vez, cante essa parte, por favor, em nome de Jesus. Louve. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor maravilhoso. Obrigado, Jesus. Admirável. Obrigado, Pai. Tão sublime, glorioso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença através do Teu Espírito em nossas vidas. Mas também obrigado por este ambiente, Pai, aonde seremos acrescentados. Em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa adoração. Amém, Jesus. Boa tarde, igreja. Amém. Você está animado mesmo? Boa tarde. Glória a Deus. Nessa tarde o Senhor já começou e Ele continuará a fazer algo extraordinário. Não é mais um culto, não é só mais um ajuntamento, mas tenha certeza, é mais um momento em que você tem a oportunidade de dar o seu melhor.
E é como eu já declarei nessa tarde, você que chegou aqui triste, cabisbaixo, cansado, às vezes as circunstâncias podem estar dizendo algo. Ei, mas nessa tarde, há uma alegria do Senhor e ela é a nossa força, amém? Quero saber quem nessa semana aniversariou ou hoje está aniversariando. Nós queremos aqui nessa tarde celebrar, essa data importante. Você que aniversariou essa semana ou está aniversariando hoje, seja de nascimento, de casamento, nós queremos mesmo ter uma oportunidade de orar por sua vida e assim declarar as grandes bênçãos do Senhor. Está vindo aqui a Isadora e o Rodrigão, glória a Deus por essas duas vidas. Estenda suas mãos, vamos orar para os nossos irmãos. Pai, como somos gratos, Senhor Jesus, pela vida, ó Pai, do Rodrigo, da Isadora, Deus, este homem, esta adolescente, ó Deus, que te serve com fervor, ó Deus, com alegria. Obrigado, Pai, porque eu declaro sobre a vida deles uma nova estação de avanço, crescimento. Eu declaro uma unção, ó Pai, ainda mais abundante, Deus, eles correndo a carreira proposta, Pai, e eles querendo, ó Deus, desejando cada vez mais te servir com amor e com temor. Obrigado, Senhor, declaro presentes esperados e inesperados e um favor e graça da tua parte sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos, parabéns, um presente da nossa igreja, tá? Desfrute mesmo deste novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amados, ontem, nós tivemos ali no Complexo Parentão, a Secretaria de Missões, saindo mesmo, por toda Teresina, levando a palavra do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a assistir aí um vídeo que fala um pouquinho da nossa ação de ontem. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, vou gastar a minha vida. Glória a Deus, isso mesmo, Meus amados irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade, de estarmos ali na zona sul de Teresina, no Complexo Esportivo Parentão, onde mais de 200 pessoas foram alcançadas, pessoas aceitaram a Jesus, várias pessoas receberam a oração, tá? E vidas a gente tem certeza ali que foram transformadas. Eu dizia ontem mesmo, sabe? Pessoas ali daqui a alguns anos estarão contando a história. Naquele dia, naquele complexo que eu fui apenas praticar um esporte, fazer uma caminhada, mas alguém falou de Jesus e a partir daquele dia minha vida foi transformada. Então eu te incentivo mesmo, sabe, nas próximas ações a estar conosco, tá? Saindo das quatro paredes, levando o evangelho do Senhor Jesus a toda Teresina e como dissemos ali, o avivamento já começou, amém? Vamos ficar informado com a programação da nossa igreja, vamos ver aí o Verbo News, o que temos para as próximas semanas e para os próximos dias. 17 de maio, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fica ligado para não perder nada.
Amanhã é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria Doutrinas Básicas da Bíblia com o professor e pastor Rubem Oliveira. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É amanhã, às 20 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna às 19h30, um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia com homens de verdade, então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres, haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. E atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passa lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade e contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol e seja você também um investidor dessa visão. A sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Derek Walker. É o livro Dupla Eminência. Poucos temas despertam tanta expectativa e tantas dúvidas quanto a volta de Cristo. Afinal, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas e a tribulação e o dia do Senhor, quando podem acontecer? O ensino da dupla iminência mostra com clareza que o arrebatamento e o dia do Senhor são iminentes e podem ocorrer sem aviso, a qualquer instante.
Com uma abordagem cuidadosa e fundamentada, este livro apresenta uma contribuição inovadora ao demonstrar que a dupla iminência é o que une e harmoniza os ensinos proféticos de Cristo e dos seus apóstolos. Então não perca mais tempo. Passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada e até mais. Muita programação, eu tenho certeza que vocês anotaram, mas eu quero destacar aqui 2 programações, tá? Quem é pai aqui de criança? Quem é pai de criança? Levanta a mão aí. Ei, ó, deixa eu te incentivar. A Camp Kids está chegando. Pai, mãe, tio, tia, vovó, é um tempo extraordinário. Eu quero te dizer que nós estamos implantando a igreja daqui a 30 anos, quando ofertamos, quando pagamos uma Camp Kids para uma criança, sabe? Então eu te incentivo mesmo, sabe? A Camp Kids está chegando, passa ali no balcão de informação, faz a inscrição do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto, da sua neta, de uma criança que você quer ofertar. Você não está simplesmente dando dias de lazeres, mas você está gerando uma igreja forte que vai estar sendo a igreja do futuro, amém? Também eu quero aqui destacar amanhã, tá? É dia do visitante Rema. Começamos na sexta-feira a disciplina Doutrinas Básicas da Bíblia com o pastor Rubênio ali de Calcaia. E amanhã, você que não é aluno Rema, você que ainda não é matriculado, tá bom? As matrículas estão encerradas, só no próximo ano, mas vem desfrutar, tá? Desse tempo precioso mesmo, sabe? Dessa disciplina com o pastor Rubênio. Então, vem, traz visitantes, traz pessoas que não conhecem esse centro de treinamento que transforma vidas, tá? Para desfrutar dessa grandiosa palavra que amanhã com o pastor Rubênio, Doutrinas Básicas da Bíblia. Amém? Tem nessa tarde alguma pessoa que nos visita pela primeira vez, que ainda não veio à Igreja Verbo da Vida? Eu gostaria de conhecer a você que nos visita nessa tarde. Faça uma cena assim com a mão. Tem alguém? Está aqui este casal abençoado, não é isso? Alguém mais? Daqui eu te vejo muito bem, mas eu gostaria de te receber com a devida honra e convidar você a ficar de pé, tá? Por um instante, para que a nossa igreja possa te conhecer e assim te saudar. Nós realmente estamos alegres, tá bom? Desde já eu quero dizer boas-vindas. Se você congrega em algum lugar, leve o abraço do nosso pastor aos seus líderes. Amém. Como eu estava dizendo, tá bom? Se você se congrega em algum lugar, leve o abraço do nosso pastor aos seus líderes, mas se você não se congrega em nenhum lugar, eu te convido, sabe? A vir ouvir essa palavra da fé, porque aqui é um bom lugar para se congregar, amém? No final, ou eu ou o ministro da tarde vai assinar e te levar a uma sala especial. Tem uma equipe que preparou, Deus sabia que você vinha, e aí nós preparamos algo especial, rapidinho, tá bom? Para te conhecer melhor, para te receber melhor. Vocês irão receber um presente da nossa igreja. No final, nós vamos, tá bom? Indicar essa sala. Muito obrigado, seja bem-vindo, desfrute dessa tarde gloriosa na presença do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso culto, com os dízimos e ofertas, amém? Deus tem feito chegar grandes coisas nas vossas mãos? Amém, coisa boa. Então assim nós vamos também contribuir. Eu gostaria de você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, versículo 38. Glória a Deus. Quem abriu aí diz: Deus é bom. Amém. Está escrito assim, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão
de novo. É bom receber, não é? Mas atenta bem, a primeira coisa que ele diz que existe é um ato de dar. E aí quando nós damos, aí a Bíblia diz que vai vir algo recalcado, sacudido e transbordante. Sabe, eu quero te dizer nessa tarde, Deus já conquistou, Deus já preparou tudo aquilo que nós necessitamos. E nessa tarde nós estamos dando uma adoração a Deus. Nós saímos das nossas casas com um coração alinhado de render graças. Mas existe também um posicionamento, que é ofertarmos, que é dizimarmos. E isso mostra no reino espiritual que também existe um posicionamento onde nós não somos, geridos pelo dinheiro, nós não somos geridos pelas coisas. Mas quando nos posicionamos e ofertamos, o Senhor também, Ele é galardoador. E a medida dele é sacudida, recalcada e transbordante. Sabe, Deus tem falado com você ao seu coração para você ofertar nessa tarde o valor que Deus colocou. Dízimo é 10%, oferta é aquilo que chega ao seu coração. Mas tenha certeza, há um galardão do Senhor, de forma recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que você pensa, Deus é infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente já é muito. Ou não sei nem como é que posso dizer, mas ainda tem mais, porque o nosso Deus é glorioso. Eu te convido nessa tarde a você ofertar pelo modo do Pix, que está aqui, pelo modo do cartão de crédito ou débito, que está ali com as nossas tesoureiras, ou pelo modo do envelope, que está aí na sua frente. Sabe? O importante é que você venha com alegria. Mas também nessa tarde, eu te convido a você colaborar, a ofertar também 1 quilo de alimento, ou aqueles que trouxeram, logo aqui ao lado com o nosso projeto Bem na Hora. Projeto esse que tem chegado no tempo oportuno em muitos lares, em muitas instituições. E assim como levamos a palavra que transforma, nós também chegamos com mantimento, sabe? Que vai auxiliar nos dias maus. E saiba que essa medida em que você deposita, que chega até lá na casa daqueles necessitados, Deus também está vendo. E da mesma forma, sacudida, recalcada e transbordante, chegarão nas nossas vidas. Amém? Então, projeto Bem na Hora, você deposita aqui a sua oferta ou seu dízimo, você traz e coloca aqui no gasofilácio, tá bom? Levante aí seu envelope, seu aparelho, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado. Deus, porque somos uma igreja e temos um conhecimento, ó Deus, de que ofertar não é simplesmente um ato de dar dinheiro, mas é um ato espiritual, de quebrarmos barreiras, Deus, de termos algo do Senhor de forma especial. Deus, que os meus irmãos alcançaram grandes coisas, Deus, os meus irmãos alcançaram grandes projetos, mas eles entendem que tudo vem de Ti, e por isso nessa tarde, de forma generosa, nós dizimamos e ofertamos na Tua casa. Ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz, de forma sacudida, de forma recalcada e transbordante, chegarão em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Saia com alegria e venha ofertar. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor.
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Para sempre tu estás ao meu lado. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por sua unção que está presente aqui. Nós queremos dizer, Senhor, que você é livre para agir em nosso meio, para agir, Pai, nas nossas vidas, para agir através de nós. Nós queremos ser usados como ferramentas poderosas nas suas mãos. A cada dia, Senhor, o Senhor tem liberdade para nos usar. Nós estamos aqui para te cultuar, para te louvar, para dizer que o Senhor é tudo para nós, para dizer, Pai, que nós te amamos, para dizer que nós queremos nos entregar nessa tarde, sem nenhuma reserva. Te damos, Pai, te entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nós queremos erguer aqui as nossas mãos santas em adoração a um Senhor que é santo. Nós te louvamos, Pai, por tamanha salvação. Te agradecemos por tua carne que foi moída no nosso lugar. Te agradecemos, Pai, por teu sangue que foi derramado para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos lavar, para nos redimir, para nos dar, Pai, uma vida de abundância, para nos fazer chegar todas as bênçãos celestiais. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E em troca disso tudo, nós só podemos te oferecer a nossa própria vida. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai, nessa tarde. Recebe o louvor dos teus filhos como um sacrifício vivo, como um aroma suave e agradável. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Graça e paz.
Você pode sentar, fala com o irmão que está aí do seu lado. Gente, obrigado, vocês podem sentar também. Glória a Deus, dá aquela verificada, seu irmão do lado não está com cara de sono. Pergunta se ele já almoçou hoje. Glória a Deus. Se ele tiver com cara de sono, já dá aquela cotoveladazinha de lado aí para espertar, amém? O Senhor é bom. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 6. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, amém, queridos? Isso é um dia de grande festa, de grande alegria, porque nós estamos celebrando aquilo que Jesus fez por nós, né? Aquilo que Deus fez por nós, oferecendo Jesus, seu Filho, em nosso favor, amém? Isso é motivo de alegria para nós. Nós estamos aqui para celebrar, para cultuar, para louvar ao Senhor através das nossas vidas, com o coração aberto. Amém, queridos? Eu declaro o espírito de sabedoria e revelação sobre as nossas vidas. Que os ouvidos do nosso coração estejam abertos para que a gente possa não só receber a palavra, mas que a gente possa entender a ponto de ela se tornar uma prática nas nossas vidas. Amém? O Senhor é bom. Hebreus capítulo 8, no verso 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O tema dessa mensagem, dessa tarde, é uma aliança superior. Então nós vamos falar, eu acredito que um dia de hoje, né, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tem tudo a ver com esse tema, sobre nós relembrarmos essa aliança que nós temos com o Senhor. Afinal de contas, queridos, todas as promessas que a Bíblia traz a nosso respeito, né, que somos abençoados, que somos curados, que somos ricos, prósperos, cada uma delas, eu vou já citá-las aqui. Cada uma delas só é possível porque existe uma aliança entre nós e Deus, através de um mediador que é Jesus Cristo. Você está comigo? Então, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida através do novo nascimento, né, e o que te faz ser nova criatura, o que te faz ser salvo, não é congregar, não é frequentar uma igreja, não é dizer para as pessoas que você é crente ou falar assim da boca para fora, não é ser evangélico, por assim dizer, amém, irmão? O que faz alguém ser salvo é receber Jesus como Senhor da sua vida. Isso se faz, como a Bíblia diz, crendo com o coração e confessando com a boca, amém? Se você já fez isso de todo o seu coração e confessou Jesus como Senhor da sua vida, certamente você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura e nesse momento um contrato celestial foi assinado. Ou seja, você entrou em aliança com Deus, amém? Através desse mediador, do nosso mediador, que é Cristo Jesus. E eu gosto quando ele diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Você sabia que Jesus, quando veio à terra, ele exerceu um tipo de ministério? Você sabia que ser o Cristo não era o sobrenome dele? Não era Jesus Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, amém, irmãos? Cristo é o Messias, né? O enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Então, Cristo era o ministério dele, enquanto foi enviado por Deus para morrer no meu e no seu lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Então, ele cumpriu esse ministério. Mas a Bíblia diz que a ele foi dado um ministério tanto mais excelente. Eu queria até te indicar um livro que nós temos lá no Verbo Shop, é o Ministério de Cristo Jesus hoje. Ele fala sobre aquilo que Jesus faz por mim e por você hoje. Porque a atividade dele, o exercício ministerial de Jesus não parou. Ele cumpriu uma parte do seu chamado, do seu ministério, que era ser o Cristo, o Messias, o enviado. Ele veio e cumpriu tudo isso. Ele ressuscitou, ele se assentou, né, ao lado de Deus, que é onde ele está hoje, mas ele não está parado, irmãos, esperando ou de braços cruzados sem fazer nada. A Bíblia diz que ele exerce um ministério. Nesse livro você vai poder ver que Kenneth Hagin ensina que esse ministério ele se divide de 4 formas, né? O primeiro que é citado lá é que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote é alguém que representa. Você vai lembrar na velha aliança que o sumo sacerdote era quem representava o povo diante de Deus. Não era assim? Era quem oferecia sacrifícios pelo povo. O povo mesmo não poderia oferecer sacrifícios.
diante de Deus, né? O sacrifício era o que purificava o homem temporariamente dos seus pecados. Isso era a velha aliança. Então, o sumo sacerdote era alguém que oferecia sacrifícios, né? Era alguém que representava o homem, a humanidade diante de Deus. Nós não poderíamos nos achegar diretamente a Deus. Precisava-se de um mediador, precisava-se de alguém que se interpusesse ali entre a humanidade e Deus. E naquela aliança, né, era o sumo sacerdote, era quem levava os sacrifícios e representava a humanidade diante de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez e continua fazendo ainda hoje. Amém? A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote das nossas almas, das nossas vidas. Então ele está agora mesmo te representando diante de Deus. O que faz com que você não seja condenado, com que você não seja, por assim dizer, condenado, né? Como eu acabei de falar, é porque existe um sangue ministrando em seu favor ainda hoje. Esse sangue não coagulou e ele está lá, falando a Deus em seu favor. E esse foi o trabalho de Jesus, né? Ele foi não só o sumo sacerdote, mas também o sacrifício. Ele morreu e apresentou o seu próprio sangue a Deus para nos purificar dos nossos pecados. Isso é o que um sumo sacerdote faz. Então isso está sendo feito continuamente. Amém, irmão? Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia também cita que ele é o nosso advogado. O que um advogado faz? Ele defende, não é assim? Então você tem um advogado, irmãos. Você tem um advogado poderoso te representando diante de Deus. Como a Rossana gosta de dizer, né? Graças a Deus que o nosso advogado é filho do juiz. Amém? Você acha que você é favorecido de ter um advogado que é filho do juiz? Jesus é o nosso advogado. Ele está agora mesmo nos advogando, nos protegendo, né? Nos defendendo. Não que Deus queira te acusar, porque a obra de Jesus já foi completa. Mas o fato de ele estar lá fala sobre essa defesa, né? Fala sobre isso ser algo contínuo. Então ele é nosso sumo sacerdote, ele é nosso advogado. A Bíblia também diz que ele é nosso intercessor. Se você acha que precisa de homens intercedendo por você, e graças a Deus por termos homens, líderes, pastores que intercedem por nós, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus está intercedendo em seu favor, diante de Deus. É parte do ministério dele, é parte do exercício ministerial que Jesus exerce ainda hoje. Amém? Então ele está lá como seu intercessor. E o quarto ponto, a Bíblia diz que ele é o nosso pastor. Pastor, irmãos, é aquele que cuida, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então você tem um pastor nessa terra, mas você também tem o supremo pastor das ovelhas, que está agora mesmo intercedendo, advogando e te representando diante de Deus. E eu acredito que isso seja motivo de alegria para nós. Eu acredito que saber disso, né? Estar a par desse conhecimento é algo que pode nos deixar alegres. Porque você pode se ver desamparado muitas vezes na sua vida e você precisa olhar para esses textos e lembrar, rapaz, Jesus é o meu pastor. Amém? Jesus é meu intercessor, Jesus é meu advogado, Jesus é meu sumo sacerdote. Então, esse ministério é exercido pelo mediador dessa aliança que a gente acabou de ler aqui. Amém, irmãos? Aqui Hebreus 8,6, como a gente leu, diz: agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente ministério. É o que a gente acabou de falar, né? Sobre o ministério mais excelente que ele está exercendo ainda hoje. Quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu gosto quando ele começa esse versículo dizendo agora, porque parece que ele está pondo um fim em um tempo que passou. Parece que ele está pondo um fim em um tempo que ficou para trás. Eu acredito que naquele tempo as pessoas, acredito não, né? A gente sabe que naquele tempo as pessoas tinham dificuldade de receber o novo, por estarem presos ao Velho Testamento, à velha aliança, não é assim? Aqui o escritor está escrevendo aos hebreus. E você vai lembrar que os hebreus, né, os judeus, o povo de Deus, eles eram apegados com a lei mosaica. Então para eles existia uma dificuldade de se desapegar disso. A ponto de o escritor aqui, né, alguns creem que foi Paulo que escreveu a carta aos hebreus, dizer que agora
Ou seja, o que passou ficou para trás. Ele está falando sobre as alianças que passaram, né? Você que estudou no Rema, você vai lembrar que foram 8 alianças divididas em 7 dispensações, não foi assim? O que é uma dispensação? Uma dispensação é um tempo predeterminado por Deus para que coisas e fatos aconteçam dentro daquele tempo. Ele tem começo, meio e fim. Isso é uma dispensação. A gente viu e a gente vive hoje dentro de uma dispensação, amém? Que Deus deu ao homem. E ao longo dessas 7 dispensações, Deus fez 8 alianças com a humanidade. Você vai lembrar de cada uma delas. A primeira delas, a aliança edênica, né? Que se refere ao Éden. Ou seja, a aliança edênica foi assim que Deus criou o homem, fez toda a terra, né? Completou toda a criação. Ele fez uma aliança com o homem e essa ficou conhecida como a aliança edênica. E a dispensação que iniciou e finalizou a aliança edênica é a dispensação da inocência. Porque o homem era inocente, não tinha consciência de pecado, não existia pecado. Agora, a ponto em que o homem peca, uma nova aliança é feita. E por que Deus tinha necessidade de fazer alianças? Isso é importante para a gente entender a aliança em que a gente vive. Amém? Por que Deus tinha essa necessidade? Porque as alianças, queridos, era a forma de Deus se revelar ao homem. Deus ia se revelando progressivamente ao homem através das alianças durante o tempo das dispensações. Depois da queda, Deus faz com o homem, com Adão, né, a aliança que ficou conhecida como aliança adâmica no tempo ou na dispensação da consciência. Depois disso, você vai ver que Deus faz uma aliança agora com Noé. Né? Cada uma dessas alianças tinham termos. E esses termos eram coisas que Deus estabelecia para serem vividos dentro daquele tempo. Ou seja, a aliança edênica não podia existir pecado. Deus deu os termos da aliança, disse o homem deve dominar, sujeitar, mas isso não foi feito, porque o homem foi enganado pelo diabo e caiu, ou seja, ele não dominou aquilo que ele deveria dominar. Um termo foi quebrado, um contrato foi quebrado e uma nova aliança precisou ser feita. É interessante porque essas alianças sempre partiram de Deus e nunca do homem. Ou seja, isso mostra para mim e para você, irmãos, que Deus tem interesse em te alcançar, como sempre teve. Se o homem caiu, então Deus agora dá um jeito de se relacionar com ele de novo, fazendo uma nova aliança. E foi o caso da aliança adâmica, né? Na dispensação da consciência. Como eu disse aqui, depois ele fez uma aliança com Noé, na dispensação do governo humano. Depois Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança noética caiu, Deus faz uma aliança com Abraão para uma nova revelação, para um novo nível de relacionamento, né? Na dispensação da promessa. E depois disso vem uma das mais duradouras, que é a aliança mosaica, né? E cada nome desse vai te sugerir que Deus também precisava de um mediador entre ele mesmo e os homens. Adão era o mediador das 2 primeiras, Noé era o mediador da aliança noética, Abraão era o mediador da aliança abraâmica, como o próprio nome sugere, né? Mosaica, a aliança mosaica vem de Moisés. Então Moisés foi o mediador da aliança mosaica, ela é uma das mais duradouras, né, que a gente tem relatos. E aconteceu na dispensação da lei. Então quando a gente fala sobre a lei, sobre a aliança mosaica, a gente está falando, até mesmo hoje no nosso linguajar, quando a gente fala o Velho Testamento, a Velha Aliança, a gente está querendo se referir a essa aliança mosaica, né? Porque Velha Aliança existiram várias. Mas quando a gente fala sobre essa Velha Aliança, esse Velho Testamento, a gente está falando sobre a aliança mosaica ou sobre a lei de Moisés, que foi a dispensação. Dentro dessa mesma dispensação da lei, você vai ver que Deus faz uma aliança também com Moisés e com o povo, que se chamou de aliança palestínica, né, que se referia à terra de Canaã. Aí vem aqueles termos do ano do jubileu, o ano sabático, né? Você lembra? Quem fez o Rema vai lembrar disso. Amém? E depois disso a aliança mosaica cai na plenitude dos tempos e Deus faz uma nova aliança com o homem, né? A nova aliança, ela tem o mediador que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e se inicia um novo tempo, chamado de a dispensação da graça, que é exatamente o tempo em que nós vivemos hoje. Nós vivemos em uma dispensação, queridos, chamada de graça. Amém? Então a nossa aliança, como nós lemos aqui, a Bíblia fala que ela é uma superior aliança, baseada em superiores promessas.
Mas o que tem de crente querendo viver na velha aliança não é brincadeira. O que tem de crente querendo viver as práticas da lei não é brincadeira. A Bíblia está dizendo que nós vivemos debaixo de uma nova aliança, que ela é superior e que as nossas promessas são superiores. Ou às vezes a gente fica contemplativo, né, com os santos do Antigo Testamento, nossos heróis da fé, Abraão, Moisés, Adão, cada um desses aí, ou vários outros, né, Davi e tantos outros, e a gente diz, rapaz, eu queria viver era naquele tempo. E eu imagino esses homens olhando para nós hoje, dizendo, rapaz, eu queria viver era nesse tempo que você vive hoje. Porque é uma superior aliança baseada em superiores promessas. Então, tudo que diz respeito, irmãos, à velha aliança foi cumprido por Jesus. Nós não precisamos mais viver nessas práticas. Amém? Então, você não precisa guardar o sábado. Você está comigo? E só o que tem por aí afora são igrejas, né, que pregam que o crente precisa guardar o sábado. Isso é algo da velha aliança, isso é algo para o povo de Moisés, da aliança mosaica. Você está debaixo de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Amém, irmão? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então, se você vive nessa aliança e ela é superior, não queira viver na velha. A Bíblia não, né? Nós também temos o costume de chamar isso de testamento, né? A gente vê na nossa Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu acho interessante isso, porque testamento é algo que é deixado para alguém, não é assim? Mas aí tem gente que está de olho no testamento do vizinho e esquece do seu. Imagina se você fosse lá num cartório ou em um tribunal receber um testamento e aí tem outra pessoa lá para receber também o testamento dele e para aquela pessoa tem 100 mil reais que foram deixados e para você tem 1 milhão. Mas se você prestar atenção só no testamento daquela outra pessoa que não é para você, você vai perder o 1 milhão que foi deixado para você. Amém? Então o que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar mais ligados com aquilo que foi deixado para nós. Então, eu não estou dizendo para você não estudar a velha aliança ou o Velho Testamento. Tudo aquilo era bênção, é bênção para nós sabermos e conhecermos a história. Amém, queridos? Mas eu digo para você, estude muito mais o Novo Testamento. Se você quer gastar tempo lendo a Bíblia, estudando a palavra, gasta tempo no Novo Testamento. Se você quer começar um devocional lendo a Bíblia, começa no Novo Testamento. Se você vai instruir um novo nascido a começar a ler a Bíblia, instrua ele a começar no Novo Testamento. Você está comigo? Porque tem gente que nasce de novo e aí começa, vou começar a ler a Bíblia. Vou começar por onde? Por Gênesis. Meu amigo, até esse camarada chegar em Mateus tem chão, viu? E é por isso que muitos desanimam pelo caminho. Aquilo é interessante, queridos, até certo ponto, mas é algo que ficou para eles. Ficou para o povo judeu. O que ficou para a gente é de Mateus para frente. E eu te digo ainda mais, se você quer aprender sobre o que você é, sobre quem você é, o que você tem e o que você pode, gasta tempo lendo as cartas de Paulo. Romanos, 1 e 2 Coríntios e tantas outras que ele deixou escrito. Amém? Gasta tempo lendo essas epístolas de Paulo, gasta tempo lendo as epístolas dos apóstolos, porque lá é que está dizendo quem você é, o que você tem e o que você pode. Eu posso até dizer para você, levante sua Bíblia e agora diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso. Mas você sabe o que ela diz que você pode? Você sabe o que ela diz que você é, quem você é? Porque ninguém pode adquirir conhecimento no seu lugar. Aí vem a importância também de você renovar a sua mente. E renovar a sua mente precisa estar alinhado com a aliança em que você vive. Quer estudar a Bíblia? Vai fundo no Novo Testamento. Estuda o Velho Testamento também com a ótica e o prisma, né, de que aquilo ficou para aquele povo naquele tempo. E era uma sombra de tudo que ia acontecer. Tudo que aconteceu ao longo dessas alianças, irmãos, era só Deus mostrando aquilo que iria acontecer em Jesus Cristo. Quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei. Então a dispensação da lei acaba e se começa um novo tempo. Amém? Então você é um crente da nova aliança, um crente do Novo Testamento. Então gasta tempo nisso, gasta tempo naquilo que foi deixado para você. Amém, irmãos? E graças a Deus, porque essa nova aliança ela é baseada em superiores promessas. Se era bom para Abraão, muito mais é para você. Se era bom para Moisés, muito mais é para nós. Eu queria citar alguma dessas promessas, né?
Não vai dar tempo de a gente abrir todos os textos, mas eu vou só citar cada uma delas. Na nossa aliança, as promessas são pecados totalmente perdoados. Na velha aliança não existia isso. Pecados totalmente perdoados. Uma nova natureza em Cristo Jesus. Graça sobre graça. Revelação plena e definitiva de quem Deus é. Coisa que na velha aliança não existia. Uma aliança escrita nos corações. Um relacionamento pleno e aberto com Deus. Um relacionamento direto com Deus. Sem mais passar por homens. Amém? Abençoados, nós somos abençoados, né? Segundo Efésios capítulo 1, verso 3. Salvação agora foi possível, coisa que nenhuma outra aliança poderia ter a plenitude da salvação como nós temos na nova, né? Perdão, justificação, regeneração, santificação, adoção de filhos. Isso fala sobre herança, né? Essa adoção de filhos não é só que você agora é um filhinho adotado do papai. Isso fala que você é participante da herança de Deus, que não era para você, mas Jesus te colocou na posição de herdar tudo de Deus. Amém, queridos? Espírito Santo dentro de nós. A presença de Deus não está mais fora, não está mais em uma arca. Então você não vai mais dizer que entra e sai da presença de Deus. Você não vai mais dizer que simplesmente se relaciona por sentir a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, está em você, você queira ou não. Se nasceu de novo, ela está aí. Ele é o selo da promessa. Amém? Então o Espírito Santo está habitando dentro de você, você sentindo ou não, querendo ou não, ele está aí agora mesmo. E ele não só está dentro, ele também está sobre nós. É o que te capacita, é o que te dá poder para agir naquilo que Deus te comissionou para fazer. Amém? Na nova aliança também existe cura divina. Você pode crer pela fé que você vai andar em saúde e vai ser curado. E isso se manifestar na sua vida. A nova aliança fala sobre libertação e a maior de todas as promessas, a ressurreição no último dia. Porque ainda que morra, como diz Jesus, né, aquele que crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. Isso, irmãos, é a maior promessa que Deus podia dar para a humanidade. É crer em Jesus e viver com Ele eternamente. Na velha aliança, nas antigas alianças que Deus fez com a humanidade, nada disso era possível. O que chegou mais perto foi Abraão, onde Deus pega a humanidade debaixo de maldição, porque depois do pecado, irmãos, na aliança adâmica e na noética era só maldição. Só existia maldição na terra, não por causa de Deus, mas por causa da escolha do homem. Em Abraão, a gente vê Deus voltar com uma centelha de possibilidade de o homem ser abençoado. É por isso que ele diz, em Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, por causa do descendente de Abraão. Esse descendente de Abraão, irmãos, não era Isaac. Amém? O descendente de Abraão, que a Bíblia fala lá em Gálatas, era Jesus Cristo, que nos redimiu. É o que diz lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. Você está aprendendo? Pronto. Então, em Abraão, voltou-se a possibilidade do homem ser abençoado. Mas na nova aliança é muito maior. É porque a gente vive nesse tempo e a gente é tendencioso a desdenhar, né, a tornar comum aquilo que Deus fez. Mas se alguém que era ligado com Deus, se Abraão, Moisés vivesse nesse tempo, irmãos, eu certamente sei que eles teriam feito coisas muito maiores do que fizeram naquele tempo, naquela dispensação. Amém? Porque nós estamos debaixo de uma aliança que é superior e ela é baseada em superiores promessas. Amém? E nós estamos, como eu falei no começo, né, em um culto de ceia. E ceia tem tudo a ver com essa aliança que Deus fez conosco. Por quê? Porque a ceia, ela é um memorial da aliança que Deus fez com o homem. Você vai ver que ao longo de cada uma dessas alianças, Deus deixa um memorial. O que é um memorial? É literalmente para te trazer algo à memória. Ou seja, para fazer você lembrar. Deus descobriu que o homem era esquecido. E precisava de algo para fazer com que o homem lembrasse que tinha uma aliança com Deus. Que tinha um Deus que cuidava dele. Foi assim ao longo de todas as alianças. Você vai ver, por exemplo, na aliança edênica, que o memorial era a própria criação. Adão ia olhar aquilo que foi criado e dizer, rapaz, isso aqui foi criado por Deus.
Deus criou o suprimento para mim e eu estou suprido porque Deus cuida de mim. Ou seja, a criação era um memorial, né? Lá em Romanos diz que a criação dá testemunho da existência de Deus. E nas outras também, né? A aliança adâmica, por exemplo, você vai ver que existia um dos memoriais que era a morte. Porque antes não existia morte. Mas agora, debaixo da aliança adâmica, se inaugurou um novo negócio na humanidade chamado de morte física. Ou seja, um dia Adão e Eva tiveram que olhar o corpo do seu filho Abel, que foi morto pelo seu outro filho Caim. E às vezes a gente lê aquilo, mas imagina o choque que foi para aqueles dois, porque não existia morte antes daquilo. Eles olharam o corpo do próprio filho estendido no chão, sem vida, e eles lembraram: rapaz, isso aqui só aconteceu porque eu errei, porque eu pequei. Então aquilo ali era uma espécie de memorial daquela aliança que estava debaixo de maldição à humanidade, né? Que trouxe maldição à humanidade, e eu repito, não por conta da vontade de Deus, mas por conta das escolhas que o homem fez. Né? A mais conhecida de todas elas, da antiga aliança, é o arco-íris. Esses dias chuvosos, né? É muito fácil você ver o arco-íris no céu, e ele foi colocado e deixado lá para que Noé se lembrasse que ele tinha uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Noé e ele diz: olha, eu vou colocar o meu arco no céu, e todas as vezes que você vê esse arco, você vai lembrar que nunca mais vai ter um dilúvio sobre a terra. Ou seja, o arco-íris era o memorial da aliança noética. Então, a ceia, ela é o memorial da nossa aliança. Jesus disse assim, não foi? Fazer isso em memória de mim. Então, Jesus estava interessado em que você lembrasse dele. E que isso possa não acontecer só uma vez por mês, a cada culto de ceia. Que a ceia seja constantemente feita na sua vida, que você possa lembrar do Senhor todos os dias. Amém, irmão? Mas ele disse: fazer isso em memória de mim. Então Jesus queria que nós lembrássemos, né? E aprove a liturgia da nossa igreja, dos nossos cultos, que a gente tivesse uma vez por mês esse culto onde nos reunimos em comunhão do corpo para celebrar a ceia do Senhor e nos lembrar da obra redentora de Jesus. Então nós estamos aqui para lembrar, né? E a primeira coisa que eu quero que você lembre é que a obra redentora foi de Jesus e não nossa. Foi por nós, mas foi dele. Então, se você quer algo para que você possa lembrar durante a ceia, é que a obra não é sua, a obra é de Jesus. Isso fala sobre graça, irmão. A gente falou aqui que nós estamos vivendo em um tempo chamado a dispensação da graça. E muitos de nós tornamos comum esse assunto da graça. A gente acha que graça é algo simples, né? São músicas que a gente canta sobre graça, são coisas que a gente fala e diz que isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça, de fato, ela é sim um presente imerecido de Deus para a humanidade. Porque o que você merecia era a morte. Amém? Mas Jesus morreu no seu lugar. Quem era para ter sido crucificado éramos nós. Amém, irmãos? Quem eram pecadores, quem eram os transgressores da lei de Deus, éramos nós. Quem era para ter morrido? Nós. Mas a graça fez com que um justo morresse no nosso lugar. Então, graça é sim esse favor imerecido, mas vai muito além disso. Lá em Efésios, capítulo 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você não foi criado pelas boas obras, pois você foi criado para as boas obras. Tem uma diferença nisso ou não? Criado pelas boas obras é o entendimento errado que muita gente tem de que achar que aquele irmão que faz muita obra de caridade, ajuda os pobres, distribui quentinhas, vai ser salvo porque está fazendo boas coisas. Está totalmente errado, irmão. Isso aí é meritocracia, isso aí é justiça própria, justiça humana, não tem a ver com a justiça de Deus. Porque aí vem Deus em Cristo Jesus, pega o pior dos pecadores, pega o pior dos bandidos, dos transgressores, e por meio de uma confissão, cheio de fé no coração, a graça
age na vida dessa pessoa e ela vai ser salva. E o cara que faz boas obras não vai. Porque ele pode fazer a maior quantidade de boas obras que ele puder fazer. Se ele não receber Jesus, não vai ser salvo. A graça, ela só se manifesta mediante a fé. Amém? E que você possa aprender isso nessa tarde. Você não é salvo pela fé. Não é comum a gente ver pessoas dizendo, eu sou salvo pela fé. Não, irmão, você é salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo. Então você tem fé em Deus. Você crê no seu coração, confessa com a sua boca. Quando você faz isso, pela fé, a graça age. Aí você é salvo por causa da graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, graça para salvação, fala que esse texto que a gente acabou de ler, diz que isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Graças a Deus por isso. E graças a Deus porque num culto de ceia, com esse entendimento, nós podemos participar da ceia. Amém? Porque tem muita gente que deixa de participar da ceia, irmão, porque acha que não é digno. Acha que não é merecedor de participar desse momento tão maravilhoso e solene que Jesus deixou para a sua igreja, por não se achar digno. E por que não se acha digno? Provavelmente porque está fazendo coisas erradas, porque está pecando. Mas se você nasceu de novo, irmãos, você é justificado pelo sangue de Cristo. Agora, as boas obras devem ser uma consequência. Você foi criado para as boas obras, não é para andar pecando desenfreado, não. E eu digo para você, irmão, se alguém vem aqui na frente e diz, recebeu Jesus, e no outro dia ele está lá no mundão, fazendo o que fazia antes, pecando, e não se arrepende daquilo, provavelmente não. Com certeza aquela pessoa não nasceu de novo. E eu quero te dar até uma estatística que para você vai ser alarmante, mas eu digo para você, 70% ou até mais das pessoas que vêm aqui na frente e recebem Jesus não nascem de novo. Às vezes são movidos por remorso, às vezes são movidos por um entendimento errado, porque querem se sentir bem. Mas o fato é, o novo nascimento é uma obra implacável. É uma vez por todas. Você já conheceu um crente que todo domingo quer nascer de novo? Graças a Deus que no Verbo da Vida não é assim, né? Porque você é bem ensinado sobre isso. Mas em outras igrejas você vai ver que a cada convite para o novo nascimento, tem várias pessoas que vão. Todo domingo o cara nasce de novo. Está mais purificado do que a própria neve, né? Está mais purificado do que o próprio Jesus. Porque já nasceu de novo 30 vezes. Naturalmente, você nasceu quantas vezes? Só uma. Né? Se você não é como Nicodemos, que entendia dessa forma, rapaz, pode um homem sendo velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Porque quando Jesus falou sobre o nascimento, novo nascimento, foi isso que ele entendeu. Lá em João, no capítulo 3. Não é assim? Mas se o nascimento natural só acontece uma vez, então o novo nascimento também, irmão. Agora, às vezes a alma, né, está deprimida e você acha que ir lá na frente nascer de novo vai resolver os seus problemas. Mas o fato é que você precisa crer que a graça se manifestou na sua vida. E agora você vai correr a sua carreira por meio da fé, vivendo pela fé. Mas o novo nascimento é de uma vez por todas, é uma obra implacável. Então, se você já nasceu de novo, creia que você nasceu de novo. Assim como o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é um símbolo do novo nascimento. E aí tem gente que todo batismo quer se batizar de novo, porque acha bom. Amacia a alma, né? Parece que a gente é purificado de novo. Rapaz, é Deus me dando uma nova chance. Irmãos, isso não existe. Você não precisa nascer de novo. Você não precisa ser batizado de novo. Foi uma única vez. Por mais que você queira, é maravilhoso. A gente entra na água, a gente chora. Se eu pudesse, eu ia ser batizado todo mês aqui. Mas isso não é bíblico. Amém? É de uma vez por todas. O novo nascimento aconteceu de uma vez por todas. Agora, muitas vezes essas pessoas que têm esse entendimento só relatam o que aconteceu de fato. Ou seja, não nasceu de novo. Ou se a pessoa vem na frente na igreja e diz, eu recebo Jesus como Senhor, e foram só palavras ao vento, não existiu o crer com o coração antes, ela vai sair lá por aquela porta e vai continuar pecando? Eu digo para você, não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, irmãos, ele é implacável. A primeira coisa que dá depois que alguém nasce é fome. Quando um bebê nasce, ele chora porque ele quer o quê? O leite materno, não é assim? Ele quer o colo da mãe.
E aí ele é colocado ali no colo da mãe e logo aquele choro passa. Quando você nasce de novo é da mesma forma. Você é um bebê espiritual e a primeira coisa que você vai sentir é fome. O que é a fome? Você quer ler a palavra, você quer aprender mais sobre a palavra. Você não entende nada, sabe de nada, mas você quer aquilo. Por que você quer ir para a igreja? Porque quer aprender mais sobre a palavra, quer se relacionar com os irmãos que vão te ensinar. Isso, irmão, se chama fome espiritual. Eu lembro de quando eu nasci de novo, que se tivesse 30 cultos no mesmo dia, eu ia estar em todos os 30. Porque eu queria aquilo, mesmo sem entender, mesmo sem saber de nada. Não era algo que partia assim, agora eu nasci de novo, eu preciso disso. Não, irmãos, eu queria. Isso é fruto do novo nascimento. Essa fome, essa vontade de congregar. Então aquele irmãozinho que veio na frente, você tem que ficar pelejando. Ei, cara, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Provavelmente, querido, ele não nasceu de novo. Precisa se arrepender, crer com o coração e confessar com a boca. O que mostra que o novo nascimento não é algo religioso. Você pode até achar que aquele seu vizinho, aquela pessoa da sua família, só nasce de novo se vier na igreja, num culto de domingo. Na quinta-feira não serve, mas se for no domingo, no culto da noite, com o pastor Fábio pregando, aí sim o cara nasce de novo. Irmão, você pode nascer de novo em casa. E até para quebrar mais ainda, né, o biscoito da religiosidade, tem pessoas que não são de igrejas evangélicas e nasceram de novo. E vão estar lá no dia. Por quê? Porque o que a Bíblia diz não é sereis da igreja evangélica fulano de tal e será salvo. Não. Crer com o coração e confessar com a boca. Isso está condicionado a alguma igreja? Não. Então, creio com o coração, confessei com a boca, estou salvo. Agora, o ir para a igreja, certamente é uma consequência da fome espiritual. Amém? Estar em uma boa igreja que prega uma boa palavra é a consequência da fome espiritual que se dá depois do novo nascimento. Então, irmãos, se você não se sente digno, talvez você precise nascer de novo. Ou parar de viver por aquilo que você sente. Amém? Porque se você nasceu de novo, irmão, está feito. Não é você que faz. A salvação não vem pelas suas obras, então você também não perde ela pelas suas obras, por assim dizer. Ela é perdível? Sim, ela é perdível. A salvação não é imperdível, né? Amém? Mas se ela não veio pelas suas obras, então pode ter certeza que não é. Se você pecou, perdeu e se arrependeu, está salvo de novo. Isso não existe, irmão. O Espírito Santo está dentro de você. Amém? Então a ceia fala sobre essa graça, né? Essa graça para a salvação, essa graça que te capacita a ficar firme. Amém? Ceia fala sobre perdão, como a gente acabou de falar aqui. Ceia fala sobre o memorial da obra de Cristo. E a obra de Cristo foi para te perdoar. Então por que a gente deixa de participar da ceia por uma consciência de pecado? Você está comigo? Se é um memorial de perdão, por que eu vou deixar de participar por causa de pecado? Ceia fala sobre perdão, irmãos. Deus tem perdão para os seus filhos. A Bíblia fala sobre uma misericórdia de Deus que se renova a cada dia. A Bíblia fala que lá em 1 João, no capítulo 1, que se a gente disser que não tem pecado, isso nos faz mentirosos. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Alguém errar, alguém pecar, vai acontecer em algum momento das nossas vidas. Agora, esse pecado ele precisa produzir uma tristeza segundo Deus e um arrependimento que faz com que a gente não queira mais fazer aquilo. Amém? Não estou falando sobre uma prática deliberada de pecado. Estou falando sobre um acidente de percurso. Se isso acontecer, então confessa esse pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Então, ceia, irmãos, fala sobre perdão, certamente. Amém? Eu queria agora já começar falando sobre a ceia, para a gente já celebrar a ceia também. Eu queria ler o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 17. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague, né? Esse se embriagar aqui é se encher. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E aí ele começa a falar aquele famoso texto que a gente vai também ler ele aqui, já quando formos celebrar a ceia. Mas eu queria só te atentar para isso, né? Paulo, aqui aos Coríntios, é a única carta em que Paulo fala sobre ceia. Todas as igrejas tinham ceia. Mas Corinto é a única que Paulo teve a necessidade de falar sobre a ceia e corrigir. Porque todos os outros estavam acertando. Mas em Corinto estava acontecendo de forma errada. E qual era o erro que depois é apontado, né? Que Paulo diz assim, olha, é por causa disso que existe juízo acontecendo, não são os poucos que dormem, falando sobre pessoas que morriam e também os que adoecem. Aí a pessoa pega isso e diz, rapaz, isso aí, ó, tá vendo? É o cara que come a ceia estando em pecado. Mas Paulo está falando só sobre um pecado específico, que é o não discernir o corpo, porque ceia também fala sobre comunhão do corpo. Esse dia aqui, irmãos, é para você olhar para o lado e se importar com essa pessoa que está aí do seu lado. Exercer o amor de Deus para com ela. Se preocupar, se ocupar com o bem-estar dessa pessoa que está aí do seu lado, à sua frente, atrás de você. Isso é a comunhão do corpo. Era o que não existia lá na igreja de Corinto. O que existia lá era eles se reuniam para comer, os ricos comiam na frente, e aí os pobres não conseguiam chegar até o alimento, ou quando chegavam já tinha acabado. É por isso que ele está dizendo, olha, tem quem tenha fome e também tem quem se embriague, ou seja, quem se encha. Isso é comunhão do corpo. Os ricos comem, os pobres não. Uns chegam na frente, outros chegam depois, não tem mais comida, não tem mais ceia. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que eles precisavam se examinar no que diz respeito ao corpo, porque o que eles estavam fazendo podia ser qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor precisa ter esse discernimento do corpo. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Ele não disse, se o exame der negativo, você deixa de comer. Amém, irmão? Então esse exame, ele é específico. Quando a gente diz, quando o pastor chega aqui e diz, olha, agora eu vou te dar 1 minuto para você se examinar. Não é para você pensar o que você fez de errado, de pecado durante a semana e pedir perdão, não. É para você se localizar no corpo de Cristo. Se você está se ocupando, se você está se preocupando com o irmão que está do seu lado, o que você tem feito pelo reino de Deus, o que você tem feito, com quem você tem andado em amor, tem deixado de andar. Esse é o exame. E aqui não fala sobre o resultado do exame, não. Então faz o exame e depois disso coma do pão e beba do cálice. Está livre. O único pré-requisito para se você estar aqui nessa tarde, não participar da ceia, é se você não tiver nascido de novo. Se você não nasceu de novo, então eu digo, não participa. Amém? Mas se nasceu de novo, irmãos, ainda que tenha errado, você pode se arrepender e isso vai te tornar purificado diante de Deus, como a gente viu aqui. Mas no que diz respeito à ceia, pode comer, está livre para você se nasceu de novo. É você trazendo à sua memória aquilo que Jesus fez. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa tarde? Então você não vai deixar de participar da ceia por uma consciência de pecado. Amém? O pecado a gente resolve pedindo perdão. E a ceia a gente participa como memorial. Amém, querido? Você pode ficar de pé nessa tarde? Eu queria chamar já os diáconos para se posicionarem aqui, o pessoal do departamento de música. Nós vamos celebrar a ceia. Mas antes de a gente começar a celebração da ceia, eu queria te fazer um convite. Eu acabei de falar que a única coisa que pode te impedir de participar da ceia é caso você não tenha nascido de novo. E nessa tarde a gente quer te dar uma oportunidade para nascer de novo. Um convite de Deus para você. Se você está aqui e não nasceu de novo e você quer receber Jesus como Senhor da sua vida,
A gente quer que você faça um sinal com a sua mão e eu vou te ajudar a te conduzir nessa oração. E você vai sair daqui como um filho de Deus e não mais só como uma mera criatura. Amém? Tem alguém que quer receber Jesus? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão. Tem alguém? Todos são salvos? Amém. Se você é salvo, querido, então participa da ceia com o entendimento de que esse memorial também fala sobre cura. Então nós não vamos te convidar para a imposição de mãos para a cura, porque nós entendemos que quando participamos da ceia, nós precisamos ter fé que a obra de Cristo nos curou. E no momento em que você participar do pão, que representa o corpo, e do suco de uva, que representa o sangue da nova aliança, você vai ser instantaneamente curado de toda dor, de todo mal, de toda enfermidade que possa estar assolando o seu corpo físico. Amém, queridos? Vamos participar da ceia? Nós vamos orar agora pelos elementos, os diáconos vão distribuir enquanto nós cantamos aqui uma canção. E eu vou pedir só para que você espere até que todos tenham recebido e nós possamos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? Você pode estender suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tamanha salvação que está aqui expressa através desses elementos. Nós te agradecemos por esse pedaço de pão que representa a sua carne, que foi moída e traspassada, Pai, no nosso lugar, para nos trazer cura, para nos trazer vida. E te agradecemos por esse suco de uva, que está representando o sangue de Jesus, que foi derramado. Um sangue que estabeleceu essa nova aliança, Pai. O sangue que nos deu vida, que nos lavou do pecado. Nós te rendemos graças por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode distribuir. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela
Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 27, a Bíblia diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Falando sobre a comunhão dos irmãos, amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então eu queria te dar aí esse minutinho para você fechar seus olhos, não cantar, não orar, mas fazer esse exame, se localizar como você está andando no que diz respeito ao corpo de Cristo. Faz isso agora em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência, irmãos, de que esse pedacinho de pão, sem fermento, representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no meu e no seu lugar, com a consciência de que isso vai trazer cura para o seu corpo físico, pode participar do pão. Versículo 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, sangue que estabeleceu a nova aliança e foi derramado no meio e no seu lugar para nos dar vida, uma vida em abundância, pode participar. Aleluia! A Bíblia diz que depois de haverem ceado, irmãos, eles celebraram com grande júbilo, amém? Então nós vamos celebrar agora em nome de Jesus. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencer o rio todo dia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencer o rio todo dia. Eu vou rindo todo dia. Glória a Deus. Amém. Tenho certeza que você está saindo daqui diferente do que você entrou. Obrigado, Jesus. Eu não posso encerrar sem antes fazer aqui algumas indicações, né? Para que você continue mesmo fundamentado nesta palavra, nessa aliança superior que é Cristo Jesus. A aliança de sangue, não é isso? Esse livro maravilhoso. A Mesa que Fala, também esse livro extraordinário. E Graça, o DNA de Deus, não é isso? Então você que quer continuar meditando, crescendo na palavra, passa ali no Verbo Shop, tá bom? Essas literaturas irão edificar a sua vida. Cadê os visitantes que nós falamos no início? Você que está aqui, esse casal
tem um grupo ali, ó, nossos irmãos estão ali acenando. Gostaríamos de conduzir até aquela sala, tá bom? Para que você possa ter esse tempo mesmo, sabe? De comunhão, conhecermos um pouquinho mais a você. Uma salva de palmas aos nossos visitantes. Volte sempre em nome do Senhor Jesus. Amada Igreja de Deus, daqui a pouco, 6 horas, nosso terceiro culto, mas nós declaramos mesmo nessa tarde, tá bom? Vá em paz, na prática dessa palavra, tenha uma semana abençoada. E aquilo que o nosso pastor sempre fala, o seu telefone vai tocar com boas notícias, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.